Olá, nessa videoaula você irá entender um pouco sobre torque e as forças que atuam sobre o movimento. E lembrando que o torque é a força de torção que geralmente ocorre ao redor de um eixo. Algo importante é que todos esses movimentos que estão relacionados com o torque, eles geram movimento. Isso você vê não somente nas máquinas, como no corpo humano, fazendo com que haja uma interlocução entre articulações e ossos. Lembrando que a medida de torque é newton-metros e isso possui uma correlação com a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra o seguinte, que nós estamos no planeta Terra e nós estamos sendo regidos por essa gravidade. Com certeza o torque será diferente na Lua, por exemplo. Então você percebe que quando há uma força aplicada com um braço de alavanca em cima num ponto de torção, no caso aí está representado por uma porca, esse local recebe uma força oriunda de um sistema. Igualmente aqui, que você vai aumentar o tamanho dessa roda, por exemplo, e é necessário uma força muito maior. E para isso você acaba compensando com um braço de alavanca. Mas vamos entender esse conceito, dado uma força. Como é que você entende por torque? Primeiramente você tem que entender os componentes. Os componentes são constituídos, aqui no exemplo, por um braço de alavanca ou uma barra fixa. Isso é algo que ocorre por uma força que está sendo aplicada, aí no caso, imaginando que somente é a força sem nenhuma projeção de aceleração, portanto vamos estar usando 9,8 metros por segundo ao quadrado, e uma resistência. A resistência é o próprio aperto da porca, né? Então, vamos lá prosseguir daí e ver um exemplo prático agora de como nós vamos estar aplicando esse conhecimento com valores numéricos. Vamos colocar a força aqui do outro lado da barra. Nós temos uma barra fixa, no caso poderia ser um osso. E eu quero que você entenda, para eu conseguir vencer essa força de resistência do parafuso, porque ele está apertado, é necessário que minha força seja maior que a resistência do parafuso. Senão eu não consigo mexer esse componente e gerar uma força torque. Então colocamos agora a força de uma extremidade, é onde você fará força para abaixar essa barra. E agora nós temos um cálculo que essa força é a massa. Vamos supor que eu estou colocando aí com uma massa de 10 kg. Como se fosse colocar algo em cima dessa barra aí e com uma aceleração da gravidade. Isso gera uma força de 98 newtons. Vou aumentar um pouquinho mais para vocês aí. E agora nós temos uma distância dessa barra fixa, dessa barra, que é 0,2 metro. Lembrando que é sempre necessário você converter em metro, porque a unidade padrão é newton-metro. Jogando na fórmula do torque, que é muito tranquila, é a força vezes a distância é o braço de alavanca. Daí em torno aí de 19,6 newton-metros. É isso que essa porca está recebendo, é isso que esse parafuso está recebendo, e é suficiente para conseguir mover. No caso, se a força de resistência for menor que a força aplicada. Vamos agora numa segunda situação, que eu mantenho o comprimento do braço de alavanca, só que eu coloco ele num certo grau. Poderia ser, por exemplo, os ossos do seu braço. E aí é necessário você fazer uma projeção horizontal. Você percebe aí que automaticamente, vamos supor que agora deu 0,1 metro. Você diminuiu o braço de alavanca, porque essa projeção aí é feita sobre um horizonte, sobre uma estrutura horizontal. E automaticamente, por diminuir essa quantidade de braço de alavanca, esse comprimento, você vai ter alterações no torque. Ou seja, do torque em cima do parafuso. As pessoas confundem aonde que essa força, onde ocorre a magnitude dessa força. No caso aí, é no local do fulcro, que é a própria região que está recebendo essa força de torção. Vocês percebam que essa manipulação do tamanho do braço de alavanca vai fazer que os valores diminuam. Aqui no caso vai diminuir pela metade, somente pelo braço de alavanca e mantendo a mesma força. Ou seja, os 10 kg vezes 9,8. Então você teve uma redução, no caso pela metade do torque, a 9,8 Nm. Isso aí é interessante agora, você consegue perceber que a magnitude do exercício ele é afetada diretamente pelo braço de alavanca e também pela força. Isso vai ser importante agora para vocês classificarem os movimentos produzidos pelos braços de alavanca. Até o próximo capítulo.